Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite a todos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós estaremos lendo a partir do verso de número 26. Lucas, capítulo 1, a partir do verso de número 26. A irmã Fátima, onde está a irmã Fátima aí? Amém? Ela está oferecendo esse culto em ações de graças. Por um grande livramento que Deus deu a Ítalo, né? E também oferecendo esse culto em ações de graças pelo aniversário de Iveson, né? Que Deus abençoe Iveson, em nome de Jesus. Amém? Está feito aqui o registro. Os irmãos encontraram Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. Nós estaremos lendo nessa noite até o verso de número 45. Diz assim o texto sagrado. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Verso 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Eu convido você a orar um pouquinho mais comigo, amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça por gentileza. Nós teremos mais um momento de oração. Senhor, nós te bendizemos, como nós somos gratos a ti, Senhor, pela manhã tão abençoada que tivemos hoje aqui nesse lugar. E a nossa oração também, Senhor, é que nessa noite tu possa falar o coração da tua igreja. Em nome de Jesus, que tu possa trazer à nossa mente tudo aquilo que nós meditamos, que tu possa iluminar a minha mente, que tu possa aquecer o coração de meus irmãos que estão aqui, que a tua palavra, Senhor, verdadeiramente comece a fazer a diferença na vida de alguns e venha fortalecer a vida de outros e transforme a vida de quem assim tu desejar nessa noite. Essa é a minha oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Meus irmãos, eu dei um tema a essa mensagem dessa noite. E o tema é o seguinte: é preciso ter coragem para ser crente. É preciso ter coragem para ser crente. Interessante que Maria, ela é uma figura um tanto polêmica no meio cristão. Porque parte de pessoas vê Maria de uma forma muito errada. Há pessoas que não conhecem verdadeiramente a função, a pessoa de Maria,
e atribui a ela atributos que jamais deveriam dar a ela. Há pessoas que são totalmente, se dizem cristãs, mas são totalmente contra a figura de Maria. Ao mesmo tempo, há outras religiões, há outros segmentos do cristianismo que colocam Maria em um lugar que ela jamais deveria ocupar. Que lugar seria esse? Há pessoas que acham que Maria é intercessora. Há pessoas que acham que Maria pode interceder pela vida de alguém, pode salvar alguém, e há aqueles que afirmam veementemente que Maria não tem pecado. Como cristãos, nós sabemos o seguinte, que Maria é um ser caído como eu e como você. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ela é verdade que ela não tem poder para interceder por ninguém, pois só existe um único intercessor entre Deus e os homens, e ele se chama Jesus Cristo. Essa é uma verdade que a Bíblia nos deixa de forma muito clara para a nossa vida. É bem verdade também que Maria não é um demônio, como alguns dizem. Pelo contrário, nós cristãos consideramos Maria uma pessoa salva em Jesus Cristo. Ela é uma crente, ou foi uma crente, como eu e como você somos. Contudo, ou além disso, a vida dela, a biografia desse personagem bíblico, traz para nós lições fenomenais. E eu escolhi esse texto para falar um pouco sobre essa mulher de fé, essa mulher que teve coragem para perseverar no cristianismo. Porque, repito, para ser cristão, para ser crente, é preciso. Meus irmãos, eu poderia lhe fazer algumas perguntas aqui nessa noite. Se eu chegasse para você e dissesse, você é cristão? Boa parte, ou talvez todos os que estão aqui nessa noite, certamente a resposta seria, sou. A resposta seria sim. E eu perguntaria a você também, por quê? E certamente você me diria, porque eu acreditei na mensagem do Evangelho. O Evangelho foi anunciado a mim, e eu abracei essa fé, mesmo sem ter visto Jesus, mesmo sem conhecê-lo de forma presencial, mas eu acreditei na mensagem que foi me dita. Mas a minha pergunta final para você é a seguinte, como você respondeu ao seu chamado? Ou como você responde ao seu chamado? Porque se você é cristão, você não precisa ser famoso. Você não precisa ter um chamado transcultural. O que significa isso? Para pregar em outras culturas, porque nós temos a mania, de pensar que um missionário é apenas aquele que deixa a sua terra, deixa a sua parentela e vai para uma cultura totalmente diferente da dele, negativo. Todos nós que dizemos que somos cristãos, nós temos um chamado. E a minha pergunta, repito para você, e já vamos entrar no texto daqui a pouco, é esse. Como você tem respondido ao seu chamado? Por quê? Porque nós entendemos que o chamado na vida de uma pessoa é pessoal. Deus não chama coisas, Deus chama pessoas. O chamado na vida de uma pessoa, ele é intransferível. O que Deus tem que fazer no meu ministério, Ele não vai fazer no ministério do pastor Jamerson. O que Deus tem para fazer no seu ministério, no seu serviço, o que Deus tem para fazer com você na terra, no que diz respeito a salvar vidas, Deus não vai colocar sobre as costas de outrem. É você. E nós seremos responsabilizados por algumas pessoas que irão para o inferno, porque nós fomos covardes aqui na terra. E a terceira coisa sobre o chamado, além dele ser pessoal, além dele ser intransferível, ele é irrevogável. Quem é você? Como você tem respondido ao seu chamado? Vou dividir essa mensagem aqui nessa noite em 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: como Jesus foi apresentado para Maria? O que é o Evangelho? O Evangelho nada mais é do que a boa notícia. E que boa notícia é? Jesus Cristo. Todos nós que estamos aqui nessa noite, se você é cristão, é porque Jesus Cristo, em outras palavras, o Evangelho foi apresentado a você. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui nessa noite é como Jesus foi apresentado para Maria. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Verso de número 32. Vá para ele, por favor. O verso 32 nos diz o seguinte. O anjo falando com Maria diz o seguinte: este, ou seja, Jesus, será grande
e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Veja bem, uma das coisas que o anjo falou de forma audível a Maria foi isso: Maria, quem vai estar no teu ventre é filho do Altíssimo. Interessante que nas culturas antigas e na cultura judaica também, dizer que alguém era filho de alguém significava o seguinte: que essa pessoa se assemelhava muito com o pai. Ou seja, que essa pessoa se assemelhava com o pai e o seguia. Mas não só isso, que também acreditava muito no pai. Deixa eu abrir um parênteses aqui na mensagem. Em João, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, na discussão que Jesus teve com alguns religiosos, né, que afirmavam ser filhos de Deus e ser filhos de Abraão, Jesus diz o seguinte: vós sois filhos do diabo. Por quê? Porque eles mentiam constantemente. E pelo fato deles se assemelhar ao diabo, Jesus tinha o diabo como pai daquelas pessoas. Então, na cultura judaica, isso era uma grande verdade. Jesus foi apresentado pelo anjo a Maria como filho do Altíssimo. Em outras palavras, alguém que se assemelhava muito com Deus. Mas eu entendo, talvez, possivelmente, que aquilo deixou algumas dúvidas no coração de Maria. E o anjo vai além, o anjo é mais claro para com Maria. Ele apresenta Jesus também no verso número 33 a ela, dizendo o seguinte: olha, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O que era que o anjo estava dizendo a ela? Ou seja, talvez Maria não confiasse muito nos próprios ouvidos. Talvez, como eu ou como você, ela precisava de algum acréscimo para a fé dela. Ela precisasse que alguém acrescentasse mais alguma coisa a ela. E eu acredito que o anjo percebeu aquilo e ele acrescenta aqui no verso 33. O que é que ele está dizendo a Maria? Maria, há uma promessa. Que o anjo que virá, que a criança que virá ao mundo através do teu ventre, ele não será apenas um rei político. Ele não será apenas um homem muito famoso. Ele terá um reino eterno, Maria. O reino dele durará para sempre, ou seja, durará eternamente. E eu estou falando sério. Meus irmãos, o que é que ele estava dizendo aqui com base nesse verso 23? O anjo estava dizendo a ela simplesmente o seguinte: Maria, quem vai habitar no teu ventre é mais do que um ser humano. Quem vai habitar no teu ventre, Maria, é o próprio Deus. Veja que mensagem chocante. O Evangelho, quando ele é pregado de forma genuína, ele sempre nos choca. Ele sempre requer de nós alguma decisão. Se o Evangelho for apresentado a mim e a você de forma genuína, normalmente ele choca. A uns ele acalma, a outros ele perturba. Essa é uma grande realidade. E no verso 33, o anjo é mais claro com ela. E diz isso: olha, ele é filho do Altíssimo, ele se assemelha ao Pai, ele é muito parecido com o Pai, mas não só isso. Ele é o próprio Deus. Veja que mensagem chocante. E ele continua, eu chamo a sua atenção, por gentileza, para o verso de número 35. Olha o que o verso 35 diz, olha. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Meus irmãos, aqui tem uma doutrina, não sei se você já percebeu isso, quando nas suas meditações, mas aqui há um resumo muito elegante e ao mesmo tempo conciso, a doutrina da encarnação. Está aqui no verso 35. A doutrina da encarnação, de uma forma muito resumida, sendo apresentada para aquela pecadora, para aquela mulher crente, para aquela mulher que entendia que precisava de um Salvador. Ou seja, que doutrina era essa? A doutrina de que Deus encarnou quando o filho dele assumiu uma forma ou uma natureza humana e nasceu fisicamente no mundo. O que ele estava dizendo, o que ele estava afirmando aqui a Maria era o seguinte: olha, aquele que nascerá do teu ventre será santo, é um ser sem pecado, isento totalmente de pecado, e viverá para sempre, tanto como pessoa divina, quanto como pessoa humana. E ele diz algo, irmãos, que eu creio que naquele momento
deve ter colocado a mente de Maria a mil. Ele diz o seguinte, olha, e o Espírito Santo é que produzirá, Maria, essa maravilha. Ô meus irmãos, o que é que ele está dizendo aqui? Sabe o que ele está dizendo aqui? Que aquele mesmo ser que encheu o tabernáculo, aquela mesma glória de Êxodo, capítulo 25, 22, aquele ser que ficava entre os querubins, em cima do propiciatório da Arca da Aliança, era esse próprio ser que iria encher o ventre de Maria. A sombra do Altíssimo, como ele diz aqui no verso 35, né? O poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Quem era esse ser? Que ser é esse que iria tomar conta de Maria e que iria fazer essa obra mirabolante, miraculosa na vida dela? O mesmo ser que encheu o tabernáculo, o mesmo ser que estava entre o santo dos santos. Em outras palavras, o próprio Espírito Santo de Deus. Que mensagem Maria estava recebendo? Sabe qual era? Que o Messias, tão falado de Gênesis a Malaquias, ou seja, todo o Antigo Testamento, o grande tema do Antigo Testamento é o Messias. O que o anjo estava dizendo a Maria era o seguinte: Maria, aquilo que tua raça tanto esperava, aquilo que tua família tanto ansiava, aquilo que você mesmo ansiava, vai pular do Antigo Testamento e vai habitar dentro do teu ventre. Uma mensagem dessa choca ou não? Choca. E ele vai além. Eu chamo a sua atenção para o verso de número 31. Por gentileza, vá para ele. Ele ainda está na apresentação, ou seja, como Jesus foi apresentado a Maria. Verso 31, olha o que diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de quem? De Jesus. Meu irmão, você entende o que é isso? Você entende o que o anjo estava dizendo a ela? Até o nome do menino ele deu. Ele disse, olha, ele será chamado de Jesus. Em outras palavras, isso significa Deus que salva. Era isso que ele estava dizendo a ela. É possível imaginar um nome mais dado para ele? Ele está dizendo exatamente aquela mulher, aquela menina. Você sabe quantos anos Maria tinha? Possivelmente 14 anos. Você sabe o que é você com 14 anos, estar em casa e receber uma mensagem dessa, e receber uma palavra dessa, um ser, irmão, angelical, um ser que você nunca viu, invadir a sua casa, tomar de conta da sua casa, chamar você de favorecida, chamar você de bem-aventurada, olhar para você e dizer o seguinte: você vai ficar grávida do Espírito Santo. E o ser que vai invadir o teu ventre é o próprio Cristo, é o Messias do Antigo Testamento, é Deus. Você já pensou sobre isso? Agora, o que difere o cristianismo de todas as religiões? Sabe o que é? Pense um pouquinho comigo aqui nessa noite. Vamos para o Espiritismo. Vem Allan Kardec, e Allan Kardec, ele não é o caminho, mas ele nasce Maomé. Ainda no ventre, Maomé não falou nada. Quando Maomé nasce, aponta o caminho, ele diz que o caminho é Allah. Entre outras religiões que você pode aí citar, aí vem o cristianismo. Jesus ainda está dentro do ventre de Maria. E eu chamo a sua atenção, nós vamos meditar um pouquinho desse texto mais lá na frente, mas eu gostaria que você fosse para o verso 41, desse mesmo capítulo que nós lemos, e no verso 45, só para a gente ler, para eu amarrar o que eu quero deixar claro aqui para você, olha. Ouvindo esta a saudação de Maria, lá na casa de Isabel, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Verso 45, bem-aventurada o que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte de quem? Da parte do Senhor. Em outras palavras, Jesus não tinha nem nascido, Jesus não tinha nem saído do ventre de Maria. Ele já tinha falado com Isabel acerca dele próprio. Isabel já tinha na figura daquela criança
que aquela criança era o Senhor da vida dela. Isso distingue o cristianismo de qualquer religião. Por isso que nós somos exclusivistas nesse sentido. Não pode ser ecumênico. Há coisas na nossa fé que nós não compartilhamos com ninguém. E uma delas é essa, que Jesus Cristo é divino e ao mesmo tempo é homem, é humano. E isso nos difere de todas as religiões, entre outras coisas. Mas que mensagem era essa? A mensagem era que o bebê que vai nascer no teu ventre, Maria, ele é o Senhor Deus eterno. Foi Ele mesmo que lhe enviou essa mensagem. Agora, presta atenção no que eu vou dizer aqui nessa noite. Vou repetir. Tu imagina uma criança com 14 anos, e um dia comum, porque Deus faz isso. Deus não gosta muito de alarido, quando Ele quer se demonstrar a alguém, quando Ele quer falar com alguém, não precisa. Deus não gosta muito dessas coisas. Um dia comum para Maria. Um dia como outro qualquer, ela estava em casa, não sei o que ela estava fazendo, a Bíblia não fala, mas certamente ela estava em casa. Além de ser muito jovem, apenas com 14 anos, ela era uma mulher paupérrima. Ao ponto de que eles vão apresentar Jesus no templo. Sabe qual foi a oferta dela? 2 pombinhos. Só pessoas muito pobres era que oferecia isso. Quem era de melhores posses oferecia carneiros, oferecia touros, mas os paupérrimos, aqueles que eram muito pobres, só podiam oferecer pombinhas. E era isso que Maria ofereceu a ele. E de repente ela escuta essa mensagem do anjo. Jesus é apresentado dessa maneira a ela, ou seja, o que é que ela estava recebendo? Que o Criador de tudo, ou seja, que aquele que sustenta todo o universo. Eu leio algumas frases em alguns para-choques de carro, para-brisas, perdão, que eu vejo heresia pura. Tem alguns crentes que botam alguma heresia nos carros e nem percebem isso, né? Há alguns que botam o seguinte: é possível você viver sem Jesus. É possível você viver sem Jesus. Impossível é você morrer sem Ele. É mentira. É impossível você viver sem Jesus. Nenhum ser humano, seja ele justo ou ímpio, pode viver sem Jesus. Base bíblica para isso. Colossenses 1,17. Quando Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz o seguinte: que nele, na pessoa de Jesus Cristo, tudo subsiste, ou seja, tudo se sustenta. Então, se você está aí, já falei isso aqui na igreja, teus rins estão funcionando, você está com a frequência cardíaca sua em ordem, se seu cérebro está mandando ainda impulsos para seu corpo, se você está sentado, está pensando, está me vendo, sabe por que isso acontece? Porque o único ser que sustenta todo esse universo decidiu ainda lhe dar um dia de vida. Nele tudo subsiste. Era essa a mensagem que ela estava recebendo, ou seja, que o próprio Deus, que sustenta todo o universo, tudo, absolutamente tudo, o que abriu o Mar Vermelho, o que fez o Monte Everest, o que nesse exato momento sustenta a Lua, o que nesse exato momento coloca 9 planetas em órbitas e um não se choca com o outro, aquele que deu ordem ao mar, aquele que mantém a nossa vida biológica, iria se revestir de pele, iria ser formado de ossos e de pele, e iria habitar no ventre dela. Em outras palavras, o Criador de tudo, o sustentador de tudo, iria aprender a falar com Maria. Maria ia trocar suas fraldas. Maria ia ensiná-lo a falar. Isso choca ou não? Para uma criança, uma pré-adolescente, de 14 anos, ouvir isso. Aí o segundo ponto da mensagem aqui nessa noite. Como ela reagiu a essa mensagem? Verso 29, eu chamo a sua atenção nessa noite para ele. Vá para o verso 29. O anjo aparece a ela, fala com ela, né? E o verso 29 diz o seguinte: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Como ela reagiu a essa mensagem? Primeiro ponto aqui:
ela pensou. Há um livro muito bom de John Stott chamado o seguinte: crer é pensar. Interessante, esse termo aqui, pensar, esse verbo aqui, pensar, significa, ela usou a lógica. Ela começou a raciocinar com intensidade. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Isso é muito importante. Maria começou a tentar descobrir se aquilo ali poderia ser verdade. Será que isso é verdade? Ô irmãos, hoje nós gostamos de dizer que nós somos um povo racional. Na verdade, hoje nós gostamos muito de dizer que nós somos um povo científico, que nós só acreditamos quando nós podemos responder, ou quando algo é respondido para nós de uma forma muito clara, né, de uma forma talvez empírica. Nós usamos o raciocínio lógico, nós exigimos evidências, não é verdade? Mas o que eu acho interessante aqui, Maria considerou a possibilidade de um ser angelical aparecer a ela e trazer uma verdade clara para ela. Mas ao mesmo tempo, diante dessa experiência sobrenatural, Maria não se tornou uma pessoa supersticiosa. Maria não acreditava em tudo que era dito a ela. Ela começou a lutar para compreender e ao mesmo tempo para crer naquilo que ela estava ouvindo. Será que você é assim? Ela parou para pensar. Por quê? Porque ela era judia, né? Ela era descendente dos judeus e não entrava na mente dela que o Criador de tudo iria habitar no ventre dela. Era muito difícil para ela entender isso. Como foi difícil também para os apóstolos chegarem à conclusão, ou se certificarem, ou melhor, na realidade, poder acreditar que um dia Deus morreria e ressuscitaria. Isso chocou por certo dia. Como é que Deus pode morrer? Então, para ela também, isso levou tempo. E ela começou a raciocinar acerca da mensagem que ela ouvia. Olha, assim como ela, assim como eu, assim como você, não é fácil acreditar na mensagem do Evangelho. Não é. Tempo algum, em nenhuma cultura, isso se encaixa de forma cômoda na mente humana, jamais. Mas eu chamo você nessa noite para, juntamente comigo, nós sermos como essa mulher, começarmos a usar a lógica, começarmos a ponderar, a avaliar as coisas que nos são apresentadas. Permitam uma coisa. Vamos pensar um pouquinho. Porque em toda cultura, mesmo sem, entre aspas, religião, sempre está se adorando alguma coisa. Isole um homem e uma mulher, em qualquer lugar onde você queira. Alguém que nunca ouviu nada acerca de Deus, de religião alguma. Passe 20 anos sem ir naquele lugar. 20 anos após, se fosse possível você ir ali, isolado de tudo e de todos, com certeza, esse casal estaria adorando alguma coisa. Uma pedra, uma árvore, talvez um outro, mas com certeza havia adoração. Por que isso? Outra coisa que eu gostaria aqui, e eu gostaria de deixar bem claro uma coisa aqui, eu respeito todas as religiões. Eu acho que qualquer pessoa tem o direito de acreditar em qualquer coisa. E a nós evangélicos, nós temos o direito e o dever de defender a razão da nossa fé. A pessoa tem direito de acreditar no que ela bem entender. E nós temos o direito de defender a nossa fé também. Agora, com muito respeito aqui nessa noite, eu gostaria de pensar o seguinte. Na doutrina espírita, se boas obras realmente salvasse alguém, fosse critério para a salvação, para que Jesus ter vindo ao mundo dessa forma? Para que ele ter deixado a sua glória e vindo beber da nossa água, respirar do nosso ar, pisar na nossa terra, sentir dores? Irmão, Jesus é homem e ao mesmo tempo ele é divino, e eu provo. Quando ele chega lá em Betânia, lá na aldeia de Betânia, Lázaro está morto.
E uma das irmãs de Lázaro, chamada Maria, chega até ele e diz: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz: ele vai ressuscitar. Não é verdade? E outra irmã, Marta, vem depois com o mesmo questionamento para Jesus e diz o seguinte: olha, se tu estivesse aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido. Qual é a resposta de Jesus para a outra? Jesus chorou. O Jesus Deus, o Jesus de natureza divina, falou para uma que ele iria ressuscitar. E o Jesus de natureza humana, o Jesus homem, olhou para aquela mulher e chorou com ele, porque ele tem sentimento igual a mim e a você. Eu respeito muito os católicos apostólicos romanos, mas eu gostaria de fazer uma pergunta a eles, talvez alguns estejam me assistindo aqui pelas nossas redes sociais. Se o purgatório, entre tantas outras heresias, fosse verdade, para que manter uma vida de santidade aqui na terra? Se eu tenho a certeza, né, eu entre aspas, né, de que um dia eu vou para um lugar expurgar meus pecados e eu posso migrar desse lugar para o céu. Por que Jesus morreu? Se existe um lugar para fazer isso, para que ele deixar a sua glória? Para quê? Com todo respeito aos adventistas do sétimo dia, se eu perder a minha salvação porque eu não guardo o sábado, se o sábado é base bíblica para a minha salvação, para que Jesus morreu? Se o próprio Cristo diz: eu sou o descanso de vocês, o sábado era apenas um simbolismo do Messias do Antigo Testamento, para quê? Você já analisou sobre isso? Você já analisou uma coisa, que você pode ter tudo aqui na terra, mas você sempre será insatisfeito? Você já pensou sobre isso? Eu posso lhe dar, se eu pudesse eu faria isso, tá bom? Não posso na realidade, mas se você tivesse todo o dinheiro terreno, se você pudesse conquistar hoje todos os seus sonhos, se todos os seus sonhos de uma só vez chegassem na sua vida hoje, daqui a uma semana, quando o cheiro do carro novo passasse, quando as rugas começassem a aparecer, quando faltasse o que quer que seja, a saúde, você estaria insatisfeito. Sabe por quê? Eu concordo com C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: eu sou muito insatisfeito com esse mundo, e eu chego à seguinte conclusão: é que eu não sou daqui. Meu irmão, nós não somos daqui. E a felicidade não está aqui completa. Essa é a grande realidade. Agora me permita um parênteses aqui nessa noite. Os escândalos, né? Infelizmente, ele tem andado lado a lado com a igreja. E há cerca de 15 dias atrás, bombou muitos comentários da seguinte forma: toda religião é igual. Não existe distinção entre religião. Aí as pessoas compartilhavam isso no Facebook, colocavam o seguinte: um espírita estuprador, João de Deus. Um padre ladrão, que está sendo acusado de desviar milhões daquela obra, o Pai Eterno. E, entre aspas, uma pastora que assassinou o seu esposo pastor. Conclusão: toda religião é igual. Deixa eu lhe dizer algumas verdades aqui nessa noite. A Bíblia mostra um irmão crente, ou pelo menos nascido de um lar crente, Aminon, filho de um homem temente a Deus, estuprou sua irmã chamada Tamar. Fé sem amor estupra. Jesus chamou Judas. Judas fez milagres. Judas expulsou demônios das pessoas. Mas fé sem amor quebra mandamento. Fé sem amor rouba. Você quer mais religioso do que Caim? Caim falava com Deus. Lê o texto lá em Gênesis. Deus falava com Caim, Caim falava com ele. Ele oferecia sacrifícios a Deus. Mas Caim matou Abel. Por quê? Porque fé sem amor mata. Fé sem amor é fuxiqueiro. Fé sem amor mente. Fé sem amor não recebe uma palavra dessa. Fé sem amor faz tudo isso aqui. Qual é o ponto que eu quero destacar aqui? Por isso, como Maria, pense no que está sendo apresentado a você.
Porque a mesma fé que justifica, santifica. Essa é uma grande realidade. Segunda coisa que aconteceu na vida de Maria. Como ela respondeu a isso? Verso de número 34. Vá para ele, por favor. 1:34. A palavra de Deus diz assim: Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Hey, como Maria reagiu à mensagem do anjo? Maria expressou suas dúvidas. Maria expressou suas dúvidas. O que ela disse? E eu louvo muito a Deus por essa situação. Ela não disse: já que você é um anjo, já que eu experimentei algo incrível, já que tudo aqui é tão sobrenatural, já que tudo aqui é tão milagroso, eu vou acreditar. Não. Ela disse: só tem um problema. Eu sou virgem. Eu nunca tive relacionamento com homem algum. Agora me responda, anjo. Como vai acontecer isso? Como é que eu vou ter um filho, se eu não conheço homem algum? O que isso mostra para mim e para você? O que isso demonstra para mim e para você? Uma coisa relativamente muito simples. A disposição de Maria em ser sincera acerca das suas incertezas e questionamentos. Ô meu irmão, a gente vive uma crise nos nossos púlpitos. Não é verdade? Eu tenho visto pessoas pregar em determinadas igrejas, pessoas que cuidam muito mais das suas sobrancelhas e do tamanho dos seus seios e da cor do seu cabelo do que a sua vida devocional. E o povo recebe como se tudo isso fosse Deus, como se tudo isso fosse Deus falando. Eu acho isso aqui interessante demais. Ela tinha disposição, sabe, para ser sincera acerca das suas incertezas e questionamentos. Eu quero fazer uma aplicação muito simples aqui, desse ponto, na minha vida e na sua. Há dois tipos de dúvidas, irmãos, em todo ser humano. Existem as dúvidas desonestas e existem as dúvidas honestas. Quais são as dúvidas desonestas? Elas são orgulhosas. Você conhece aquela pessoa que não está pronto a aprender? Ele entrou na igreja faz 2 meses, 3 meses, mas ele acha que sabe mais do que todo mundo. Ele tem dúvidas, mas ele demonstra desprezo pela palavra. Ele passa 100 anos aqui na igreja. Ele acredita em tudo que é pregado. E tudo ele sabe. Tudo ele sabe. Por quê? Porque na realidade, as dúvidas delas são desonestas dessas pessoas. Elas jamais param para pensar. Elas não querem pensar. Elas dizem que pensar é burrice. Né? Elas acham que pensar é burrice. Isso são as dúvidas desonestas. Mas a dúvida dessa mulher, ela era uma dúvida honesta. O que significa uma dúvida honesta? É uma dúvida humilde, que se abre para uma resposta, né? Que busca, na realidade, o quê? Acreditar naquilo que está sendo apresentado a ela, mas ela abre-se para a informação que possa mudar o ponto de vista dela. Olha, irmãos, a maior crise que nós temos nos lares não é porque falta culto de casais na igreja, não. É porque a gente não está disposto a abrir a Bíblia e dizer: eu vou viver Efésios, no que diz respeito ao dever de marido, ao dever de esposa e ao dever de filho, ao dever de pai. Nós não estamos dispostos a aprender isso. Eu vou dizer uma verdade aqui a você, por favor, guarde no seu coração. Quanto mais você estiver disposto a expressar suas dúvidas, com sinceridade, com humildade, quanto mais você apresentar questionamentos sinceros, francos, mais longe você e as pessoas que lhe cercam irão. É uma lástima a igreja do Médici não gostar de escola dominical. Eu lamento demais. Eu lamento demais você que não traz seus filhos. Eu lamento demais. Você vai ver lá na frente o mal que você causou a eles. Você vai ver. Você vai perceber lá na frente como você perdeu tempo. Você imagine se essa mulher não tivesse dúvida.
Você imagina se Maria dissesse, está tudo bem, um anjo me apareceu, o ambiente era gostoso, era um ambiente maravilhoso, uma glória invadiu minha casa, eu recebo a palavra, eu vou para casa, está tudo bem. Não, ela disse, ei, peraí, tem um problema. Eu sou virgem. Como é que eu vou ficar grávida? Eu tenho dúvidas. A gente critica muito Tomé, né? Até vejo crente que diz, não seja crente Tomé, e para a gente ser crente Tomé é duvidar. É não. É e não é. Porque na realidade ele duvidou, mas o que é que ele disse a Jesus? Eu só acredito que é ele se eu colocar a mão e tocar. E Jesus disse, está aqui, toque. Eu não sou um fantasma. E ele tocou. Aí João vai escrever na primeira carta dele, né? Nós tocamos nele, nós comemos nele. E isso coloca por terra uma heresia que começou a existir lá na cidade de Colossos, né? A heresia do gnosticismo, que as pessoas diziam que Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque se assim fosse, Jesus era um fantasma. E nós devemos agradecer isso em parte a Tomé, porque ele quis tocar. Ou seja, será que é real esse corpo? E ele tocou. Assim também como nós temos que agradecer a Maria. Nós devemos ser gratos a ela pela dúvida dela, pela sinceridade dela. Por quê? Porque ela ouviu a declaração, ou uma das declarações mais confortadoras do cristianismo. Olha o que a dúvida dela gerou. Olha que resposta a dúvida dela trouxe para mim e para você. Vá para o verso 37, por favor. Olha o que o anjo diz a ela, depois que ela faz a pergunta. Porque para Deus não haverá o quê? Impossíveis. Olha o que ela ouviu. Maria, sabe por que tu vai engravidar? Maria, sabe por que mesmo virgem vai acontecer isso contigo? Porque para Deus não existe nada impossível. Essa é a grande resposta que ela recebeu. Eu gostaria de dizer isso para você. Meu irmão, não desista do que você tem orado. Sabe? Não desista de você ver Deus agindo na sua casa, agindo na sua família, agindo na tua vida. Por quê? Porque para Ele não há nada impossível. Aí vamos para outra reação dela. Está no verso 38. Quando ela ouviu isso, olha o que ela diz no verso 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme o quê? Conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Como ela reagiu? Ela entregou-se por completo. Irmãos, finalmente as coisas se ajustaram na vida de Maria. E ela diz, crê em Deus. E mais, o que é que ela está dizendo? Se Ele é o sustentador de tudo, se Ele é o criador de tudo, Senhor, faça em mim a tua vontade. Sinceramente, para todos que estão aqui nessa noite, você já orou a Deus assim? Senhor, faça em mim a tua vontade. Você já orou a Deus assim? Não precisa abrir. Lá em Lucas, capítulo 14, aqui mesmo no Evangelho de Lucas, do verso 25 ao 33, Jesus nos dá uma lição seguinte, olha. Ele diz que quem entra para o discipulado, primeiro senta e precisa calcular o que vai lhe custar. Você quer ser crente? Calcule o que vai lhe custar. Maria está aqui, né? E o que ela está dizendo ao anjo é o seguinte, olha, eu vou enfrentar tudo. Venha comigo aqui. Com 14 anos, ela foi, né? Já na realidade firmou um compromisso dela com o noivo dela. Ela estava prometida em casamento a José. Agora pare um pouquinho para pensar aqui comigo. O que é que você acha que José iria, ela pensando, eu estou grávida, eu vou chegar para meu noivo, que eu nunca me deitei com ele, e eu vou dizer, José, eu estou grávida. O que José vai pensar? O que meus pais irão pensar? O que o vizinho da direita, o que o vizinho da esquerda, o que toda a cidade de Nazaré, a pequena vila de Nazaré, vai pensar sobre mim? Eu vou ser apedrejada, porque José vai dizer que não é dele, eu vou ser tida como adúltera. E mesmo que José sustente
José vai ser envergonhado. Nós vamos ser envergonhados. Por quê? Porque para as pessoas vai pensar que nós fizemos sexo antes do casamento. Era isso que estava na mente dela. Ela começou a calcular, ela começou na realidade, ela se sentou e começou a calcular o que iria lhe custar o discipulado. Seguir a Jesus tem que ter coragem, meu filho. O que vai me custar? O que o cristianismo tem lhe custado? O que o cristianismo tem pedido de você? Muita gente, irmãos, na realidade prefere negociar, né? Em vez de calcular. Muita gente, infelizmente, irmãos, abre mão de coisas, mas determina que coisas são. Eu já vi muito disso no nosso meio, no meio do cristianismo. Me permita um parênteses aqui. Quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, deixa a tua terra, deixa a tua parentela. Abraão perguntou para Deus o seguinte, disse: eu vou para onde? Sabe a resposta de Deus para Abraão? Depois eu te mostro. Depois eu te mostro. O que é que Deus tem pedido de nós? É muito fácil nós dizermos que nós somos cristãos. Mas será que nosso patrão pedir para a gente mentir, para manter o salário, para manter o nosso emprego? Será que nós estamos dispostos a mentir? Será que Deus hoje pedisse o teu namorado, acabasse seu namoro porque não é dele, você tem namorado com uma pessoa que não é crente? Será que você tinha coragem de abandonar? Será que se Deus pedisse hoje que o emprego que você está não glorifica a Ele, você teria coragem de abrir mão disso? Que nas coisas que você está metida, Deus não está? Será que você tem alguma amizade que lhe leva para outros lugares, que não lhe leva para esse lugar, que não leva você para o caminho do Senhor? E se Deus lhe pedir hoje para abandonar, será que você está disposto a abandonar? O que é que você está disposto nessa noite a abandonar para a glória de Deus? O que estava em risco aqui era a vida de Maria. E ela disse: Senhor, se cumpra em mim a tua vontade. A minha pergunta para você nessa noite é: o que nós temos abandonado? Irmão, se nós fizéssemos como essa mulher, qual é a resposta que está dando a Deus aqui? Eu desconheço tudo o que acontecerá. É isso que ela está dizendo. Mas de uma coisa eu sei: eu abro mão do direito de decidir se farei ou não a vontade de Deus. Eu a cumprirei incondicionalmente. Será que nós somos assim? Eu vou lhe dizer outra verdade aqui nessa noite. Qualquer um de nós que aqui estamos, dizemos o seguinte: eu faço se, eu obedeço se. Sabe o que isso significa? Que Jesus é seu consultor. Ele não é o seu Senhor. Domingo de manhã o pastor Jamerson dava uma palavra aqui, domingo passado. Ele falou, né, acerca de duas coisas. E depois alguém me procurou e disse: eu não tenho condição de viver dessa maneira. Eu não tenho condição de viver dessa maneira. O Evangelho requer de nós renúncia. E principalmente do nosso eu. Né? Já falei um pouco, só para lembrar você. Se Lucas 1, ele dá ênfase à personagem de Maria nessa história, Mateus 1 dá ênfase ao personagem de José. Só um parênteses aqui. Um anjo em sonho também aparece para ele e diz o seguinte: case-se com Maria, porque o ser que está no ventre dela é obra do Espírito Santo. Você imagina o que é um homem ouvir isso? E ele ter a convicção, a certeza de que ele não teve relacionamento nenhum com aquela mulher. Na mente de José, eu creio que por alguns momentos passou, ela deve ter saído com o outro. É tanto que ele estava doido para ir embora, assumindo o erro, ou seja, assumindo que foi ele que buliu com ela. Mas ele, quando recebe essa mensagem, ele fica e casa-se com Maria. Né?
e só tem relacionamento com ela depois que Jesus nasce. Mas qual é o ponto aqui? O ponto aqui é o seguinte: você pensa que quando José passava pela rua, aquela garotinha de 14 anos levando aquela criança no ventre, você acha que ele não ouvia piada? Você acha que não tinha quem o apontasse e tocasse um no outro e dissesse, aí tem coisa errada? Porque ela sabia fazer as contas dos meses, né? Eles casaram tal dia, já está grávida. Certamente, olha o que eles fizeram, coisa errada. Você acha que ele não foi alvo de pilhéria? Ele não foi alvo de boato? Ele não foi? Claro que sim. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção o seguinte: o que havia na vida de ambos? Sabe o que havia? A vontade a disposição de fazer a vontade de Deus a qualquer preço, custe o que custar. Hoje nós fazemos quando dá, e tem que ser empurrado. Já concluindo, a quarta coisa que Maria faz, respondendo ao chamado dela, rapidamente, do verso 39 ao verso 45. Diz o seguinte, olha: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da sua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Meus irmãos, ela recebe a notícia, parece que na mente de Maria as coisas já estão mais ou menos ordenadas. Eu acho muito interessante aqui é que ela vai para a casa de Isabel. Sabe por quê? Dito no seguinte: Maria precisava de ouvir de alguém alguma coisa. E ela vai para aquele lugar, e a Bíblia diz que o Espírito Santo enche Isabel. E Isabel fala com ela. Em outras palavras, ela buscou pessoas para ter comunhão. Ela buscou pessoas para estar junto com ela. Ela buscou pessoas que pudessem fortalecer a fé dela. E lá naquele lugar, na casa de Isabel, houve palavra. Isabel falou com ela, né? Cheia, possuída do Espírito Santo. E ambas a adoraram. É tanto que ela começa a cantar a partir do verso 46. Houve adoração naquele lugar. E isso, irmãos, isso é fundamental para a gente. Sabe por quê? A gente não gosta de compartilhar nossas lutas. A gente não gosta. A gente gosta de contar a vitória. Mas de compartilhar a luta, de compartilhar problema, a gente não gosta. Talvez porque se criou um cisma dentro da igreja, que não existe ninguém confiável. É mentira do diabo. A Bíblia diz que existem os espirituais. Está lá em Gálatas. E eu tenho certeza absoluta que Deus levanta em todo lugar pessoas que podem lhe ajudar na sua fé, que podem lhe trazer para mais perto de Deus, pessoas que podem dar um conselho para você não se perder na vida. Eu tenho certeza absoluta, e não necessariamente é um pastor. E eu tenho certeza absoluta que aqui, no nosso meio, há muita gente que pode lhe ajudar. Em oração, sabe? Em aconselhamento. Eu tenho certeza absoluta disso. Por isso, ore a Deus. Procure como Maria, pessoas para você ter comunhão. Pessoas que lhe levem mais para perto de Deus. Há uma frase do pastor Josemar Bessa, que eu vou terminar com ela, né? Ele diz o seguinte, mais ou menos o seguinte: as pessoas que mais me influenciaram, elas não pediram de mim para que eu fosse parecida com elas. Não. Elas pediram de mim que eu fosse mais parecidas com Cristo. Uma perguntinha básica para nós irmos para a Santa Ceia. Quem são os seus melhores amigos? Quem são os seus confidentes?
Em outras palavras, quem é seu pastor? Isso é muito sério, viu? Na dúvida, né? No momento de compartilhar alguma coisa, da necessidade, da extrema necessidade, tem coisa até que a gente esconde. A gente está no vale da sombra da morte, mas a gente não pode demonstrar. Maria estava no vale da sombra da morte, a fé dela estava abalada, era muita coisa, era muita informação. O anjo foi embora, e agora? Vou para a casa de quem pode me ajudar, de uma mulher crente. E ela vai lá, e com certeza juntas adoraram a Deus, e ela saiu dali como? Mais fortalecida. Que Deus possa fazer isso na nossa vida, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar. E que a história de vida, ou parte da biografia dessa mulher nessa noite, nos ajude a chegarmos mais perto daquele que é o Senhor e que é o Salvador.